pessoal, meu nome é Henrique Mussi, sou médico cardiologista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Semana da Saúde, Elos Vitae. Vamos falar hoje sobre 8 dicas para você evitar o infarto do miocárdio. Essas dicas são baseadas nos fatores de risco. O fator de risco é um fator que predispõe o aparecimento de determinada condição ou doença. Nas doenças cardiovasculares, principalmente no infarto agudo do miocárdio, temos fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis são sexo, idade e hereditariedade ou genético. E os fatores de risco modificáveis, que são o que nós vamos trabalhar hoje, são hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia ou colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo e estresse. Dica 1. Vamos falar sobre hipertensão arterial ou pressão alta. A hipertensão arterial tem alta prevalência no Brasil. Estima-se que em torno de 30% da população ainda tem a pressão alta. Em torno de 70% da população idosa também tem esta condição. Para diagnóstico da hipertensão arterial, isto é feito no consultório médico, com o seu médico através de 2 medidas de pressão arterial acima de 140 por 90 mm de mercúrio, ou 14 por 9. Essas medidas devem ser realizadas em dias diferentes. Para prevenir a evolução da hipertensão arterial, devemos realizar dieta com restrição de sal e atividade física regular, 150 minutos semanais, de 3 a 5 vezes por semana, além de uma dieta orientada por uma nutricionista. Dica 1. Controle sua hipertensão arterial e faça acompanhamento médico regular. Lembre-se, o diagnóstico da hipertensão arterial é clínico. Dica 2. Vamos falar sobre diabetes mellitus. Após receber o diagnóstico de diabetes, os cuidados para a prevenção de doenças cardiovasculares devem ser intensificados. Sabe-se por estudos que o diabético tem de 2 a 4 vezes mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares e cerca de 75% dos pacientes diabéticos evoluem com mortalidade cardiovascular. Portanto, um paciente diabético deve prevenir doença da melhor forma possível. Estima-se que, mantendo as glicemias abaixo de 100 mg por decilitro, nós reduzimos a evolução das placas de ateroma, ou placas da doença aterosclerótica. Isso reduz a chance do aparecimento de infarto do miocárdio e de doença cerebrovascular. É fundamental o acompanhamento da diabetes por um clínico ou por um endocrinologista. As medicações podem ser alteradas em toda a consulta médica. Para os não diabéticos, um programa de prevenção de diabetes americano mostrou que em pacientes com fator de risco por história familiar, a redução de peso corporal em 7% através de atividades físicas por 150 minutos semanais e através de uma dieta com baixa caloria, mostrou redução de 58% de risco de desenvolver diabetes tipo 2. Portanto, dica número 2. Previna diabetes mellitus, faça acompanhamento clínico com o seu médico e realize dieta e atividade física para prevenir a evolução desta doença. A dica número 3 é sobre dislipidemia ou colesterol alto. O colesterol alto, principalmente a fração LDL, aumenta ao aparecimento de placas de ateroma ou placas gordurosas nos nossos vasos sanguíneos, o que predispõe à doença cardiovascular. Portanto, o controle do colesterol total e do LDL colesterol é fundamental para a prevenção de doenças cardiovasculares. Os níveis de colesterol LDL podem ser aferidos através de dosagens laboratoriais que são solicitadas através de consultas médicas. Os limites de LDL devem ser considerados dependendo do nosso risco cardiovascular. Se você tem alto risco cardiovascular, seu LDL colesterol deve ser menor do que 100 mg por decilitro. Se você já tem doença cardíaca manifesta, o seu LDL deve ser menor que 70 mg por decilitro. Para equilibrar o seu LDL colesterol, você deve realizar uma dieta orientada e uma atividade física regular. E sempre acompanhamento médico regular para solicitação de exames no momento adequado. Dica número 3 então, controle o seu colesterol, principalmente o LDL colesterol. Faça acompanhamento médico e pratique atividade física regular e dieta. Na dica número 4, falaremos sobre sedentarismo. Sedentarismo é a falta ou a prática irregular ou insuficiente de atividade física. Sabe-se que o sedentarismo é um fator de risco cardiovascular importante, associado ao aumento de doenças cardiovasculares como o infarto do miocárdio. A atividade física regular e treinamentos aeróbicos, como corrida, andar de bicicleta e outras atividades, podem reduzir o risco cardiovascular de pacientes.
Sabe-se que, mesmo pacientes com doença cardiovascular manifesta, a atividade física regular reduz o risco de recidiva da doença. Então, de uma forma orientada, os pacientes, mesmo que cardiopatas, devem realizar atividade física em graus diferentes de intensidade. Então, quando eu devo fazer atividade física? Devemos fazer 150 minutos semanais, entre 3 e 5 vezes por semana. Então, entre 3 vezes por semana, 45 minutos, ou 5 vezes por semana, 30 minutos. As atividades podem ser intercaladas ou contínuas no mesmo dia. Dica número 4, então, pratique atividade física regular, independente da fase que você esteja. Se você já é cardiopata, procure orientação com o seu cardiologista. A dica número 5 é sobre tabagismo. O controle do tabagismo é fundamental. A fumaça do cigarro contém substâncias como a nicotina, o monóxido de carbono, que fazem inflamação crônica dos nossos vasos sanguíneos, na nossa porção endotelial. Isso aumenta a inflamação dos vasos sanguíneos e predispõe ao aumento de formação de placas de ateroma ou de placas gordurosas que podem gerar infarto do miocárdio ou doença cerebrovascular, como um acidente vascular cerebral. Sabe-se que o tabagismo aumenta o risco cardiovascular em 2 vezes em pacientes maiores que 60 anos e em até 5 vezes em pacientes mais jovens, menores do que 60 anos. Então, é fundamental o controle adequado deste fator de risco. Dica número 5, então, evite o tabagismo e evite a exposição ao fumo passivo em ambientes fechados. Dica número 6, falaremos sobre etilismo ou uso da bebida alcoólica. O etilismo em excesso pode gerar comprometimento da função do músculo do coração, o miocárdio. Pode gerar um aumento da formação de placas de ateroma ou da doença coronariana, como vimos anteriormente. Não se deve prescrever bebida alcoólica para a prevenção de doença cardiovascular, pois podemos induzir o estímulo à dependência química pelo álcool. Sabe-se por estudos que em pessoas que já fazem uso de bebida alcoólica serão tolerados homens até 30 gramas diários e mulher até 15 gramas diários. Veja a tabela a seguir para conferir a quantidade de gramas por álcool e nas soluções mais conhecidas do mercado. Dica número 6. Evitar o etilismo e o uso crônico de bebidas alcoólicas, principalmente em altas quantidades. Em caso de dúvida, procure orientação com seu médico clínico ou cardiologista. Dica número 7, falaremos sobre estresse. O estresse está associado ao aumento de hipertensão arterial e ao aumento do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Sabe-se que o estresse pode ser reduzido com prática de atividades prazerosas, em família, com amigos. Se o estresse não puder ser controlado desta forma, consideramos um acompanhamento profissional com um psicólogo ou até mesmo com um psiquiatra. É importante a redução do estresse, pois reduzimos com isso nosso risco cardiovascular. Dica número 8, finalmente, vamos falar sobre obesidade. A obesidade é definida por um índice de massa corporal maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. A obesidade está ligada a uma série de fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e, além disso, também gera sobrecargas articulares, dores no joelho, dores na coluna, o que gera fundamentalmente o sedentarismo, que é mais um fator de risco. Portanto, a obesidade deve ser controlada. É interessante notar também que a cada 10 kg de peso perdido, você reduz entre 5 e 20 milímetros de mercúrio da sua pressão arterial. Isso é muito importante para controlar o fator de risco de forma não farmacológica. Você consegue tratar inicialmente a hipertensão arterial, a diabetes e a dislipidemia, estimulando somente atividade física e dieta. Dica número 8, então. Orientamos a perda de peso através de atividade física regular e dieta individualizada orientada por uma nutricionista. Em casos mais avançados, procure orientação com um médico ou endocrinologista. Pronto, finalizamos as 8 dicas para você evitar o infarto do miocárdio. Mas sabemos que o infarto do miocárdio também tem fatores de risco não modificáveis, tais como sexo, idade e genética. O sexo masculino tem maior risco de desenvolver doença cardiovascular. Homem maior que 40 anos ou mulher maior que 50 anos também é um fator de risco. E além disso, a parte genética e de história familiar também confere um fator de risco. Se você tem um desses 3 fatores de risco, independente do controle de fatores de risco modificáveis, você tem o risco de desenvolver doença cardiovascular.
procure orientação com seu médico, cardiologista ou clínico e siga as orientações. Agora quero anunciar que este é o final da Semana da Saúde. Espero que vocês tenham gostado de terem acompanhado as nossas informações com cardiologista, nutricionista e educador físico. Continue nos seguindo pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Para continuar nos acompanhando, acesse o nosso site www.elosvitae.com.br.